Aula de inglês. Tema: Greetings. Cumprimentos. Aula 1.1. Quando desejamos cumprimentar uma pessoa, podemos dizer oi. Em inglês falamos hi. 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 Ou podemos dizer olá, que em inglês é hello. 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 Cumprimentando em diferentes horários. Pela manhã, normalmente, nós dizemos bom dia para as pessoas. A partir do horário que acordamos até o horário de aproximadamente 11h59, é o período da manhã. Em inglês, nós dizemos good morning. Good morning. Good morning. Quando nós desejamos dizer boa tarde, estamos no horário entre meio-dia até as 17h59. Então, se eu quero dizer boa tarde para uma pessoa em inglês, eu digo good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. E no período da noite, nós temos duas formas diferentes de dizer boa noite para uma pessoa. Quando nós estamos chegando no lugar e dando início a uma conversa, e nós queremos dizer boa noite para a pessoa, em inglês, iremos dizer good evening. Good evening. Good evening. E no momento que nós queremos nos despedir de alguém, sendo o período da noite, então eu quero dizer boa noite para a pessoa no momento que eu estou indo embora. Neste caso, em inglês, eu digo good night. Good night. Good night. Então, bom dia, eu digo good morning. Boa tarde, good afternoon. Boa noite na chegada, good evening. Boa noite na despedida, good night. Quando eu desejo realizar um cumprimento formal para uma pessoa que eu já conheço, que eu já sei o primeiro nome dela, o último nome, eu poderia utilizar algumas expressões que nós podemos ver da cor preta. Então, se eu quero dizer para um homem, senhor, eu digo Mister. É uma expressão que ela é escrita com MR ponto. Mister, Mister. Ou quando eu quero chamar uma mulher de senhorita, sendo ela solteira, eu digo Miss. 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 Quando eu quero falar com uma mulher, chamando ela de senhora, sendo ela casada, eu direi para ela em inglês Mrs. Mrs. Mrs.
Ou quando eu quero falar com uma mulher chamando ela de senhora ou de senhorita, ou seja, sendo ela casada ou solteira, eu posso utilizar a seguinte expressão em inglês: Miss, com o som de Z. Miss, Miss. Para cada uma dessas 4 expressões, devemos seguir as seguintes regras. Vejamos aqui o nome de 2 pessoas. Eu tenho o seguinte nome: João Silva Santos. O primeiro nome dele é João e o último nome, ou seja, o sobrenome dele é Santos. Então, se eu quero falar Senhor João Santos, eu poderia falar Mr. João Santos. Ou eu poderia falar Mr. Santos. Então, para que eu utilize cada uma dessas expressões em inglês, eu poderia utilizar elas com o primeiro e o último nome da pessoa ou apenas com o último nome, como nós estamos vendo aqui no primeiro exemplo. Então eu posso falar Mr. João Santos, ou seja, eu vou estar utilizando o primeiro e o último nome dele, ou eu posso falar Mr. Santos, ou seja, eu só vou utilizar o último nome dele, o sobrenome. Essa regrinha serve para todas as demais expressões. Eu não posso utilizar uma dessas expressões de cumprimento formal e, por exemplo, chamar apenas o primeiro nome da pessoa. Então, se eu digo Mr. João, está incorreto. Eu não posso falar Mr. João. Ou eu falo Mr. João Santos, ou eu falo apenas Mr. Santos. Próximo exemplo, uma pessoa do sexo feminino. Ana Silva Santos. Então, o primeiro nome dela é Ana e o sobrenome é Santos. Então, se eu quero falar Senhora Ana Santos, eu poderei falar Mrs. Ana Santos ou Mrs. Santos. Então, no primeiro exemplo, eu falei Mrs. Ana Santos, eu decidi utilizar o primeiro e último nome dela. E no segundo exemplo, eu falei Mrs. Santos. Nesse caso, eu só utilizei o último nome dela. Agora, para uma pessoa desconhecida, que eu não sei o primeiro e o último nome dela, então para um homem eu quero chamá-lo de senhor, em inglês eu falarei Sir. 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 E para uma mulher eu quero chamá-la de Madame, em inglês eu poderei dizer Madam. 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 Ou poderei chamá-la de Madame de uma forma mais abreviada, contraída. Ma'am. Ma'am. No final, com os lábios fechados. Tenho que tomar cuidado para não chamá-la de man, porque man significa homem. Então, se eu quero falar madame, ou eu falo madam, ou eu utilizo a expressão ma'am. Vejamos aqui alguns exemplos aqui embaixo de frases. Good morning, sir. Good morning, sir. Bom dia, senhor. Good evening, madam. Good evening, madam. Boa noite, madame. Chegamos ao final da nossa aula de inglês, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube chamado English with Love,
MASCC. Se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos. E caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato através do nosso número de WhatsApp. Aproveite também e clique no link de descrição desse vídeo para você baixar a nossa aula em formato de PDF para você revisar e estudar o nosso conteúdo na sua casa. Desejo a todos vocês um excelente estudo, que Deus abençoe a todos nós.